No vídeo de hoje vou te ensinar um faz e venda que é sucesso e está presente na maioria das festinhas infantis, que é o pirulito de suspiro, e com todas as dicas para ele sair perfeito. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! A primeira etapa da receita é colocar aqui na panela, ainda com o fogo desligado, a clara e o açúcar refinado. Eu começo colocando 5 claras e 1 xícara mais 1/4 de açúcar refinado. A proporção é sempre o dobro de açúcar para a quantidade de clara que você estiver usando. Eu dou uma misturada aqui, agora eu deixo aqui no fogo baixo, vai formar uma mistura líquida, até que quando eu fizer esse movimento, pegar aqui a clara com açúcar e não sentir mais o pozinho do açúcar, já está na hora de colocar na batedeira. Se você tiver um termômetro culinário e quiser se basear pela temperatura para não ter erro, não passar da temperatura e acabar cozinhando as claras, é quando atingir 60 graus. Atingiu essa temperatura, já coloca direto para bater. Sempre mexendo aqui também para ela não começar a cozinhar na parte de baixo. E esse processo pode até ser feito em banho-maria também. Caso a chama do seu fogão seja muito forte, você não tenha tanta prática de controlar a temperatura, pode fazer no banho-maria também, que é mais tranquilo. Uma dica bem importante para o suspiro não ficar com aquele cheiro desagradável de ovo é usar as claras bem frescas. E para isso é só você se atentar ao ponto dela. Ela precisa estar bem viscosa, bem grossinha. Se você, quando quebrar o ovo, perceber que a clara está bem líquida, significa que esse ovo não está tão fresco. Ele pode não estar estragado, mas para o suspiro eu não recomendo. Só de mexer aqui com a espátula eu já percebo que não tem mais grãozinhos de açúcar. Conferir com a temperatura, é isso mesmo. E fazendo esse teste aqui com a ponta dos dedos, dá para perceber também que já derreteu. Por isso eu recomendo usar o açúcar refinado nessa receita, porque é mais rápido esse processo aqui no fogo, não pode ser muito longo, senão a clara cozinha. Então, quanto antes o açúcar derreter, melhor. Agora, imediatamente eu já coloco na tigela da batedeira. Agora eu começo batendo na velocidade mínima e conforme ele vai crescendo, vai ficando bem branquinho, eu vou aumentando até chegar na velocidade máxima da batedeira. Até porque o merengue, ele fica uma massa mais pesada e a batedeira precisa ficar batendo na velocidade máxima mesmo para aguentar. E mais uma dica que faz toda a diferença. O merengue, depois que ele está pronto, ele não pode ficar muito tempo parado, senão ele começa a amolecer. Então já aproveita todo esse tempo enquanto ele fica batendo na batedeira e já prepara tudo o que você vai precisar. Forra as assadeiras com papel manteiga, coloca o bico no saco de confeitar, prepara as tigelas, corantes e tudo que você vai precisar na hora de modelar os suspiros. Agora que o merengue já está bem branquinho, ele já cresceu bem, porém ele ainda não chegou no ponto. Ele ainda está mole, só que agora chegou a hora de colocar um dos ingredientes principais dessa receita. É o que faz toda a diferença e eu considero inclusive que é o segredo do suspiro perfeito. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade mínima e vou acrescentando aos poucos 3/4 de xícara de chá de açúcar de confeiteiro impalpável. Esse açúcar eu já peneirei ele, eu vou colocando aos poucos enquanto a batedeira vai batendo, só para não fazer muita sujeira, voar muito açúcar, mas depois eu volto a aumentar a velocidade dela. O açúcar de confeiteiro impalpável é um tipo de açúcar que tem uma pequena porcentagem de amido de milho na composição. E como o amido é um ingrediente secante, então ele absorve a umidade do suspiro e ele ajuda o suspiro a secar mais rápido. Por isso ele acaba até ficando menos tempo lá no forno, sendo assim, menor ainda a chance dele rachar, de trincar.
Sem contar que ele aumenta ainda mais a crocância do suspiro. E o bom também é que é um tipo de açúcar que ele não tem o poder adoçante de um açúcar branco, cristal ou refinado convencional. Ele praticamente não muda o sabor, então ele não adoça demais e não deixa o suspiro enjoativo. Por último, só para dar um saborzinho e ajudar no brilho, eu coloco umas gotinhas de limão. E aí eu já desligo assim que misturar tudo muito bem. Prontinho! Agora ele já ficou homogêneo, já misturou o limão e olha o ponto do merengue. Bem brilhante e bonito. Agora eu coloco o merengue no saco de confeitar com o bico. O bico pode ser o modelo que você quiser, de acordo com o desenho que você for fazer do seu suspiro. Como eu vou fazer pirulitos, né, em formato de roseta, então eu vou usar o bico 1M. Como a roseta é um desenho grande, então eu até posso colocar um pouco mais de merengue na manga, porque se eu colocar pouco, eu faço 2 rosetas e depois tenho que encher novamente. Mas no geral, quando for fazer pitanguinhas, suspirinhos pequenos, evita de encher demais a manga de confeitar, principalmente para quem tem a mão muito quente, acaba amolecendo o merengue. Assadeira comum para assar o suspiro, sempre forrada com uma folha de papel manteiga ou tapete de silicone. Essa daqui eu coloquei fitinhas adesivas de papel no canto, só para o papel manteiga não voar ou dobrar por cima do merengue. Eu vou usar palitinho de bambu de churrasco, e eu gosto do de bambu, não o de madeira, porque ele é bem lisinho, ele tem um acabamento que não tem aqueles fiapos e ele não quebra fácil nem nada, então eu acho ele melhor. Então na hora de fazer a roseta com o suspiro, eu sempre dou um pinguinho de merengue, coloco o palito em cima, sempre com a ponta, né, a parte mais pontuda do palito coberta, e com o bico totalmente em pé, eu vou fazendo uma roseta. E o próximo pirulito, para aproveitar o espaço aqui na assadeira, eu faço do lado contrário. Sempre fazendo esse movimento circular bem justinho, para que todas as voltas fiquem bem coladinhas sem espaço. Essa gotinha de merengue que eu coloco aqui embaixo do palito é super importante, porque além dela dar firmeza no palito aqui na roseta, né, ela também evita de deixar o palito aparente, né, depois que assar o suspiro. Agora eu vou fazer mini suspiros, que é o formato mais tradicional, que são as pitanguinhas. E para isso eu vou usar o bico pitanga 6B. Vou fazendo gotinhas, uma do lado da outra. O bico de confeitar não pode ficar encostando no papel. A gente pressiona daqui de cima, para de pressionar e só de puxar, o merengue que está aqui dentro já faz esse biquinho. Se você não tem espaço suficiente no forno para colocar todas as assadeiras de uma vez, é preferível que você já modele os suspiros no palito ou faça as pitanguinhas no papel já na assadeira e deixe ali reservado de lado em temperatura ambiente, e depois, conforme for assando, sair uma assadeira do forno, você coloca a outra e assim vai. Ele parado em temperatura ambiente, como a gente usa o açúcar impalpável, inclusive esse é mais um dos benefícios de usar esse açúcar, ele acaba formando uma película sequinha por fora. E isso é melhor que seja com o suspiro já pronto, modelado, do que com um merengue parado no bowl da batedeira. Porque senão essa película, essa casquinha se formará por cima daquele monte de merengue e por baixo ele começa a assorar, formar aquele líquido das claras. Agora, se você não tem assadeira suficiente, se o problema é a falta de assadeira, então aí eu recomendo que você faça menos merengue por vez.
E para fazer o suspiro colorido, é só tingir ele assim como a gente faz com o chantilly. Aqui eu vou usar o corante em gel vermelho e eu não vou deixá-lo num tom super vermelho, ele vai ficar num rosado mais escuro. Eu evito sempre usar muito corante no suspiro, porque como ele vai para o forno, pode acontecer do sabor do corante sobressair e ficar aquele fundinho residual que não é muito agradável. Sem contar que ele também acaba manchando a língua, o excesso de corante no suspiro. Eu vou sempre misturando delicadamente, fazendo esses movimentos de baixo para cima, movimento circular. E quando você for fazer uma massa de merengue que ela toda será da mesma cor, que você não precisará porcionar em cores diferentes, você já pode colocar o corante direto na batedeira. Logo após colocar o açúcar impalpável, já tinge o merengue. Agora é só transferir para a manga de confeitar também. Agora os suspiros vão para o forno e esse processo requer um pouco mais de paciência, não só pelo tempo que ele fica ali assando, que demora um pouquinho, mas também para você se adaptar ao seu forno, ao tempo e à temperatura. No meu forno a gás, eu sempre deixo no mínimo de temperatura que ele atinge, que é 160 graus, só que aí eu deixo a porta entreaberta. Aí eu coloco uma colher de pau, então fica aquele espaço. Então ele não fica em 160, ele fica menos do que isso. O suspiro ele não pode assar como um bolo, senão ele trinca, ele estufa, ele queima muito rápido, porque ele é delicado. Ele só fica ali secando. Agora num forno elétrico, principalmente o de convecção, que é mais forte, que é um dos modelos que eu tenho, eu deixo a 80 graus. A pitanguinha, ela fica em torno de 40 minutos, o que é bastante, levando em conta que ela é bem pequenininha. Já a roseta é pelo menos o dobro desse tempo, 1h30, às vezes 1h40, até ela ficar bem sequinha no centro. Só que isso depende muito de cada modelo, por isso que eu falei que precisa ter um pouco de paciência até você se adaptar. Eu recomendo que se você fizer esse suspiro por encomenda, faça sempre quantidades, unidades a mais, porque enquanto ele estiver no forno, você vai precisar ter que ficar indo ali, pegar, quebrar, ver como que ele está no centro, se já está cozido, sequinho ou não. Então, se você tiver a quantidade certinha, você não consegue fazer esse teste. Quando você se adaptar e entender o tempo e a temperatura do seu forno, já não precisa mais fazer isso. Suspiros prontos. E olha só como ele solta facinho do papel. Bem lisinho, não tem nenhum trinco e tá até brilhante. E olha só como ele tá bem sequinho e crocante por dentro. E agora o pirulito de roseta. Perfeito também, sem nenhum trinco e bem sequinho. Atrás também o palito fica camuflado. O centro sequinho. Assim que ele sair do forno, espere esfriar totalmente, que é bem rápido, afinal de contas a temperatura não é tão alta lá no forno. E já embala imediatamente. Ele bem embalado, ele dura até 5 dias em temperatura ambiente. Até dura um pouco mais, só que com o passar dos dias, ele começa a perder um pouco mais da crocância. E para embalar o pirulito de suspiro, eu uso um saquinho de celofane, tamanho 10 por 15, mas aí você pode usar de acordo com o tamanho do pirulito. Fecha bem e amarra. Pode colocar etiqueta, adesivo personalizado e o pirulito fica bem embalado e protegido. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de faça e venda que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!